Um abraço, gente, um abraço para todo mundo que tá ligado aqui no Apaixonados por Rádio, começando mais uma live aqui, um abraço, gente. Eu queria saber de vocês se vocês estão me ouvindo perfeitamente, né? A gente fez algumas mudanças aqui, Patrícia tá por aqui, Dudu sempre por aqui. Um abraço a todos, mais uma live, amanhã terá mais live, quinta também tem live, sexta ainda não sei, mas sei que segunda-feira tem live, durante a semana vai estar divulgando para vocês quem será a nossa entrevistada de segunda-feira. E a de hoje já está aqui, Daniele Brandi. Boa noite, boa noite. Boa noite, eu tô congelada aí pra vocês também, porque pra mim eu tô congelada. Pra mim você tá normal. Não? Ah, então tá bom. Boa noite, tudo bom, Adriano? Tudo bem, graças a Deus, obrigado por ter aceito o convite. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de bater um papo com você. Tô até nervosa aqui, ó. Ah, para com isso, eu que tô nervoso, com frio na barriga aqui. O Anselmo falou, você tá nervosa pra fazer uma live? Eu falei, tô nervosa pra fazer a live, me deixa. Nunca fez? Não, já fiz, né? Que geralmente eu faço a live entrevistando as pessoas, né? É diferente. O Anselmo foi muito bem, ele falou pra caramba aqui com a gente, viu? No começo das lives. O Anselmo é professor, né? Ah, então. Professor é professor. Never, eu sei. Você sabe. Bom, Dani, eu sei como é que é. Dani, como é que você... Pra mim, peraí, deixa eu ver aqui, só porque eu estou me vendo congelada. Mas pra mim você tá normal aqui, viu? Tá parecendo normal, né? Normal. Pra mim, de boa. Ela saiu. Ela saiu da live. Muito bem. Vamos ver se ela recomeça de novo aqui a live lá. Então, amanhã teremos Yolanda Carvalho, da Rádio Cidade FM de Matão. Estaremos aqui fazendo live 7h30 da noite amanhã, viu, gente? No horário um pouquinho diferenciado. Amanhã, 7h30 da noite, estaremos fazendo a live amanhã. Vamos ver se ela voltou a fazer. Vamos ver se ela voltou. Vou enviar o convite novamente aqui. Um abraço para todo mundo que está aqui na live. Apertei o lugar errado. Desculpa. Chamar o professor aí, hein? Não, eu falei para ele sair de casa hoje, melhor. Ah, que bom. Dani, como é que foi o seu começo no rádio? Como é que você começou a gostar desse trem? Pois é, na verdade, a minha história com rádio é uma história um pouco diferente do que a maioria dos colegas radialistas, né? Porque todo mundo fala, eu já ouvia rádio desde pequena, nananana. Eu era uma ouvinte de rádio. Então eu sempre participei muito de todas as rádios, ligando, pedindo música. Eu já ganhei muito prêmio em rádio. Eu era aquelas ouvintes que eu ligava, a atendente já sabia quem eu era e tal. Só que o rádio entrou na minha vida por um outro... Na verdade, o rádio que me escolheu. Eu costumo dizer isso, que o rádio me escolheu. Porque eu entrei no rádio... na verdade, eu entrei no curso de locução buscando uma outra coisa. Porque eu trabalhava numa produtora de vídeos. E essa produtora de vídeos... eu comecei nesse mundo da comunicação porque eu trabalhava, na verdade, numa editora. Eu vendia espaço publicitário nessa editora. E essa editora abriu uma empresa de vídeos para vender para os nossos clientes na época. E aí uma vez a gente foi cobrir uma feira, que a gente participava, uma feira voltada à hotelaria, uma feira internacional. E aí eles contrataram uma repórter. E essa repórter, no dia do evento, já com pacotes fechados, coberturas fechadas com vários clientes, essa repórter teve um problema e não foi. Meu chefe olhou para mim e falou assim, você fala bem, você vai fazer. Aí eu falei assim, como assim eu falo bem, você vai fazer? Você vai fazer porque a gente já vendeu, os clientes têm que ter o produto e você que vai fazer a cobertura. E aí eu sei que eu peguei o microfone e comecei a fazer. Nisso, a gente começou a fechar muito vídeo institucional, vídeo aula, e os clientes começaram a falar, Dani, eu queria que você colocasse a sua voz. Eu queria que você colocasse a sua voz. Aí eu falei, puxa vida, legal isso, né? E aí eu gostei. E aí eu fui procurar cursos para me especializar para trabalhar com a voz.
E aí eu cheguei no curso de... E aí eu lembro que uma das produtoras... Aí eu comecei a trabalhar para produtoras e algumas das produtoras me falaram assim, você tem DRT? Porque aqui a gente só pega locutor com DRT. Eu nem sabia o que era isso e fui atrás do tal do DRT para saber o que que era. E cheguei até o curso do Senac de locução em 2015. Eu sou super novata assim no meio rádio. E aí eu me apaixonei. E aí a partir daí o rádio me escolheu, porque eu falei, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E aí eu pedi as contas dessa empresa que eu trabalhava há 12 anos para me aventurar no rádio e ser feliz como eu sou até hoje. Então foi assim, a história real é essa. Doideira? Muito doido, né? Porque todas as histórias que eu já ouvi até hoje, ainda falei para o Anselmo, nossa, o que eu vou falar, né? Porque todo mundo fala, eu já ouço rádio, eu já visitava estúdios de rádio desde pequeno, eu fazia locução em casa. Não, não. Eu sempre gostei de me comunicar, mas eu sempre achei que eu fiz marketing, né? Eu fiz publicidade, e eu achei que essa comunicação me ajudaria no meu trabalho, na área que eu escolhi. E aí, quando aconteceu essa coisa que a repórter, não, e era até uma repórter conhecida, tá? Enfim, nem cabe falar o nome dela aqui e tal. E aí, quando aconteceu, eu falei, não, você que vai fazer. E eu peguei o microfone e eu saí falando. E aí eu comecei a gravar locução comercial, mesmo sem saber o que era locução comercial. Eu falei, poxa vida, que legal. E aí, quando eu cheguei no curso de rádio, que eu comecei a ver aquele mundo, entender o que era, eu falei, nossa, me encontrei. E eu falo para o Anselmo que eu sempre tive uma coisa dentro de mim de, assim, eu trabalhava num bom emprego, eu era executiva de contas, enfim, tinha um bom cargo, mas faltava alguma coisa. E aí, quando eu conheci o rádio, eu entendi o que faltava. Era isso. E qual foi a tua primeira rádio aí? Então, aí quando eu abandonei essa empresa e falei, bom, vamos lá, vou viver disso que eu escolhi e tal, pedi as contas, nananã. Fui trabalhar como apresentadora numa empresa e falei, bom, agora eu terminei o curso. E assim, eu sou muito estudiosa, né? E eu sou aquela aluna bem Caxias, assim. Tudo que eu aprendi no curso, eu saía de lá, eu estudava, eu ouvia. Então eu comecei a consumir rádio dioturnamente, assim, 24 horas por dia. E todos os dias eu estudava uma rádio diferente. E aí, assim, tinham algumas rádios que eu gostava, assim, mais, independente de quem eu conhecesse no meio, até porque eu não conhecia muita gente. O Anselmo sempre foi minha referência. E aí ele me falava muito das pessoas, de como era o meio do rádio e tal, e eu falava, bom, beleza, você já tem o seu caminho trilhado e eu vou ter que trilhar o meu. E aí eu comecei a bater nas portas das rádios assim, e aí eu falava pra ele, me leva pra Band, então leva o meu material pra Band. Ele falava pra mim, não é assim que funciona. Mas você conhece o pessoal lá, vai ser mais fácil. Ele falou, não é assim que funciona, você tem que ter experiência, você vai ter que começar devagar, vai devagar. E eu já tinha aquela ansiedade. Porque Uma quando a rádio gente grande. tá. Uma rádio grande, porque assim, eu não tinha esse entendimento de que você tem que ter uma experiência para entrar numa rádio, né, tão grande quanto a Band, enfim. Mas eu sou muito petulante às vezes, né, eu acho. É até um defeito. E aí eu comecei a bater, aí gravei os pilotos, que é o que no curso a gente aprende, né, que tipo, você tem que ter o seu currículo. Como é que você pede emprego, né? Hoje você tem internet, né? Você tem aplicativos, mas algum tempo atrás é currículo. E o currículo do locutor é um piloto. Então eu fui gravar piloto, gravei pilotos, um piloto para cada segmento de rádio, comecei a bater na. E assim, eu lembro que no curso o Anselmo deu uma lista uma vez, numa aula, de todas as rádios e quem era, né? Quais eram os coordenadores, quem era o diretor da rádio, com quem a gente podia falar. E aquilo eu anotava tudo. E aí eu comecei a pegar o meu caderninho de estudo e falei, agora eu vou para cima, e fui para cima. E aí tomei 500 mil nãos, né? Óbvio. Eu acho que assim, se eu mandava 20 e-mails, eu recebia resposta de nenhum. Porque é um negócio muito louco, né? Porque muita gente não te responde, não. E aí você fala, puxa vida, não tá dando certo, porque as pessoas não estão me respondendo. E o Anselmo falava, é assim mesmo. Bem-vindo ao mundo rádio, porque o mundo rádio é assim. E aí eu queria trabalhar na Antena 1, né?
Eu falei, nossa, era uma rádio que eu sempre ouvi quando eu era adolescente, eu gostava muito da rádio, eu falei, nossa, eu quero trabalhar na Antena 1. E aí comecei a bater na Antena 1, e, enfim, fui lá umas 4, 5 vezes levar CD, eu gravei o CD, e levei lá várias vezes, enfim, não aconteceu. E aí eu vi uma publicação na internet do meu primeiro, que foi o meu primeiro chefe, uma pessoa que eu sou super grata, enfim, que me deu a primeira oportunidade, assim, do rádio. E aí eu fui atrás dessa oportunidade, que foi o Magno Nunes, da Rádio Bradesco Seguros, que era uma rádio web voltada, é uma rádio corporativa voltada para o Banco Bradesco. Então quem ouve essa rádio são os funcionários. E, na verdade, ele publicou uma vaga de apresentadora, mas eu fui para a vaga, enfim, que eu achava que uma coisa me levaria a outra. Eu era muito doida. Botou a cara para bater. Botei a cara para bater. Só que eu não sabia que ele era o coordenador dessa rádio. Eu fui lá para essa vaga de apresentadora. Falei, bom, eu vou lá e tal. E se rolar como apresentadora, eu acho que aí as rádios vão me olhar diferente, porque eu sou apresentadora, a rádio vai falar, legal, tem tudo a ver, enfim, na minha cabeça. Quando eu cheguei lá para essa vaga, eu vi que eles tinham uma rádio lá dentro. Aí eu fui conhecer essa rádio. Quando eu entrei no estúdio, estava o Fábio Leonel, que trabalhou na Energia 97. Um querido. E aí eu falei, nossa, tem uma rádio aqui. Aí eu fiquei louca. E assim, eu mandava mensagem para esse cara toda semana. Eu comecei assim, dia não. Oi, Magno, tudo bem? Tô por aqui, se precisar de alguma locutora lá na rádio, estou à disposição. Aí eu vi que eu comecei a ficar muito chata. Aí eu comecei a mandar uma vez por semana, depois uma vez por mês. E eu mandava todo mês, eu mandava uma mensagem para falar, oi, tudo bem, eu tô aqui, oi, tudo bem, eu tô aqui. E fora isso, eu ficava mandando piloto para todas as rádios, falava com todas as pessoas, ligava, ia na porta, chegava até o prédio, deixava, enfim, aquela coisa toda que todo locutor sabe como é que é esse caminho aí. E aí eu fui chamada na Bradesco. E aí comecei a trabalhar lá, como locutora. Fazia um horário da tarde, foi muito legal, me ajudou muito. Aprendi muito, 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 muito. E aí logo, aí quando veio uma coisa, veio tudo junto. E aí pouco tempo depois que eu estava lá, eu já entrei para trabalhar na rádio Villa Country, que é a rádio da balada. Não sei se alguém conhece, que o Villa Country tem uma rádio deles. E uma rádio com estúdio... Não, é web. Ah, tá. Só que essa rádio rola dentro da balada, né? Ela fica tocando dentro da balada. E você entrevista artista, é uma rádio maravilhosa, equipamentos de primeira. E aí eu fui trabalhar lá na madrugada. Então eu fiz um tempinho, a madrugada, de quinta a domingo, lá no Vila também. E aí conciliava. Durante a semana eu fazia Bradesco Seguros e final de semana eu fazia essa rádio na balada. E diferente do que muitas pessoas pensam, assim, muita gente falava, nossa, mas não sei o que, você é doida, não sei o que lá, e a rádio web, gente, pra mim foi uma super escola, e eu tenho muita gratidão, porque foi uma escola incrível, e graças a essas duas pessoas, que é o Magno Nunes, que me deu essa oportunidade, ele me ensinou muito, assim, eu cheguei lá muito crua, muito, muito que aprender, e ele me ensinou bastante, e aí depois o Wagner Mendes, que é uma pessoa bem conhecida no meio rádio também. Foi o meu segundo chefe aí no meio rádio. E foi uma experiência incrível também trabalhar lá no Vila. Conheci muita gente, falei com muitas pessoas, conheci muitos artistas. E aí depois veio a Antena 1, finalmente. Porque aí eu comecei a martelar a senhora Vanessa Calheiros, que é a coordenadora na Antena 1. E aí eu já tinha tentado de todas as maneiras lá, telefone, levei material e nada. E aí eu falei, bom, eu vou adicionar ela no Facebook, e como minha última alternativa, vou mandar uma mensagem. Seja, né? Seja o que Deus quiser. E aí ela viu a minha mensagem, eu vi que ela viu e ela não me respondeu. E aí eu falei, bom, tudo bem, eu já estava mais acostumada, eu estava trabalhando no rádio, enfim, falei, acho que agora... Aí deu aquela baixada, assim, na adrenalina do começo, que você quer tudo junto, porque eu saí do curso com aquela vontade de sair abrindo o microfone em qualquer lugar, assim. E aí você vai entendendo que tudo tem seu tempo, né? E aí um dia eu estava na Bradesco, à tarde, trabalhando, estava no ar, e ela me mandou uma mensagem perguntando se eu podia ir lá na rádio, que ela tinha ouvido meu piloto, que ela tinha gostado, e que o dono da Antena 1, que é, na verdade, quem comanda tudo lá, tinha gostado da minha voz e se eu poderia ir fazer um teste.
E aí eu fui, fiz esse teste, depois de 3 dias ela me ligou dizendo que eu tinha passado no teste. E aí eu entrei na Antena 1. Foi uma rádio que eu gostei muito de trabalhar, fiquei lá 2 anos em alguma coisa. Foi uma experiência muito feliz. E saí de lá para entrar na Rádio Disney, que era uma outra projeção de vida muito grande, mas que eu achei que ia demorar até um pouco mais para acontecer. E foi tudo assim, muito rápido. Eu sou muito grata a Deus, porque assim, quando eu ouço histórias de pessoas que estão no rádio, que começaram e que tiveram que caminhar muito para chegar onde chegaram, para trabalhar em rádios grandes. E o meu tempo ele foi diferente, porque foi tudo muito rápido. Eu me formei em 2015, em 2016, finalzinho de 2015, eu já trabalhava como locutora registrada. Em 2017 eu já estava na Antena 1. Em 2018 eu já estava na Rádio Disney. Então, assim, cara, já estava tudo muito louco, né? Tava tudo muito rápido. E a pegada é diferente, né, da Antena 1 para Disney, não é mesmo? Sim, né, um estilo de locução totalmente diferente. Mas como eu tinha feito a Rádio Bradesco, que era uma rádio muito, muito empresarial, então você já tinha um pouco o estilo, e eu apresentava um jornal lá, com um super colega, incrível jornalista, e a gente tinha uma pegada um pouco mais adulta. E aí daqui a pouco eu entrei na Rádio Vila, então isso me deu uma resiliência de conseguir me comunicar de uma maneira diferente, caminhando pelos dois mundos. Mas eu sempre ouvi muito rádio, então eu acho que eu estudo bastante. Então, assim, eu quero entrar em tal rádio, eu vou ouvir essa rádio 24 horas por dia, eu vou ouvir todos os locutores, vinheta, enfim, eu estudo muito. E aí, quando eu entro na rádio, ela fica mais próxima daquilo que tem que ser. Obviamente que a gente vai aprendendo, né, no dia a dia, enfim. O Wellington René, ele tá falando aqui. Aê, Dani, eu entrevistei o Anselmo, mas a mais famosa da família Brandi é você. É mesmo? Puxa vida, não deixa o Anselmo ouvir isso, porque ele é ciumento, viu? É. Ele é ciumento, nossa, com esses ouvintes dele, ele é bem ciumento. Olha, no começo da sua trajetória no rádio, você se espelhou em quem na locução? No começo da minha trajetória, Isso. então, eu sempre gostei muito da Vanessa Calheiros, ela sempre foi a minha referência em rádio adulta, em locução adulta. Na rádio popular, eu gosto muito, e ainda gosto muito, da locução da Marcinha Soares, da Band. Eu acho ela uma grande comunicadora, uma super locutora. Eu sempre me espelhei muito nela. Não vou falar Anselmo Brandi, porque aí vai ficar uma coisa, né, muito... Não vale. Não vale. Cara, tem muita gente. Eu gosto muito de uma galera, assim, Roberto Reis, pra mim, sempre foi o meu ídolo. Assim, eu falava, gente, o dia que eu conhecer o Roberto Reis, que eu trocar um horário com ele, eu zerei a vida. E aí, o dia que eu entrei no estúdio, que eu troquei de horário com o Roberto Reis, eu falei... Zerou a vida. Zerei a vida. Então, são muitas pessoas que, assim, eu gosto de estilos de locuções variadas, assim. Então, eu gosto muito da Marcinha, eu gosto muito da Tatá também, voltando pro... Eu ouvi a Tatá na Nativa, quando ela era nativa. E eu me espelhava muito, porque eu gosto muito da locução feminina popular, assim. Porque a rádio adulta, você tem aquela coisa do timbre vocal e tal, mas a gente... Como comunicador, e quem é de rádio adulta vai entender o que eu tô falando, você não comunica muito, porque você fala pouco, né? Então... E a rádio popular não, né? Você aparece bastante. Então, Tatá, Marcinha, a própria Ana Martins, né? Que é uma locutora super de garbo e elegância, uma locutora maravilhosa. Priscila Santos também, que é uma locutora que hoje eu trabalho junto com ela. A Thelma Emerick. Tá aqui na live, tá? A Pri tá aí? Então, um beijo pra ela. Eu acho ela maravilhosa. Eu acho que ela é uma comunicadora... popular, incrível, eu aprendo todas as vezes que eu ligo o rádio e ela tá no ar, eu adoro. A Thelma também, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Thelma. E eu gosto muito de uma galera, por exemplo, Rodrigo Campos, da Metropolitana. Eu adoro a locução daquele cara, eu acho ele incrível, eu acho ele um locutor maravilhoso. O Márcio Cruz, Renato Rainha, enfim. Tá na live também. Então...
eu não consigo. Deixa eu pôr meu óculos, que eu tô meio cego, eu não tô vendo as pessoas aqui. Enfim. Então, tem muita gente que eu gosto, assim, que é do rádio, mas acho que as minhas principais referências são essa. Era a Vanessa Calheiros, que eu tive a oportunidade de trabalhar, uma locutora, assim, maravilhosa. Ana Martins, eu não conheço pessoalmente, mas nesse meio rádio a gente acha que a gente é próximo das pessoas, porque a gente ouve, enfim, conhece pessoas. Márcio Santos também é um super locutor. Roberto Reis, para mim, é a minha maior referência, assim, um locutor que eu acho incrível, incrível. Enfim, Luca, da 89, que aí vai numa nuance e num tom diferente de locução. Enfim, eu gosto de muita gente. Percebi. Algumas pessoas que você citou, eu tô tentando falar aqui nas lives aqui. Tá difícil falar com o povo, viu? Bom, vou ver se eu falo com o Raiz para vocês baterem um papo. É um cara muito incrível. Terceira vez já. Sério? Então vou tentar falar com ele. Você acha que a internet veio para ajudar ou atrapalhar o rádio? Eu acho que a internet ajuda. Eu acho que a partir do momento que o rádio... eu acho que quem está mais tempo aí nesse meio pode falar com mais propriedade até do que eu, com toda assim, humildade que me cabe. Muita gente falou que o rádio ia morrer, né? Que a internet, que o Spotify, que as plataformas de streaming iam acabar com o rádio. E eu acho que é o contrário, né? Eu acho que se o rádio usa bem essa ferramenta, eu acho que a internet ajuda a trazer mais ouvintes para o rádio. Porque a internet, apesar de você estar ali o tempo todo com a informação e vendo tudo muito rápido e tudo muda a todo momento, a internet ainda te deixa muito solitário. Porque você ainda tem um paralelo ali de que aquele mundo não é o seu e você está ali num ambiente silencioso. E o rádio não, né? O rádio é sua companhia. Você está sozinho, você liga o rádio, você se sente acompanhado. Então eu acho que essa sensação que o rádio causa no coração das pessoas, eu acho que isso nenhum veículo de comunicação tira, nem mesmo a televisão. Que você está ali, você está vendo, mas eu acho que o rádio é uma coisa diferente. Eu acho que a internet ajuda. O Campos Filho está falando aqui, Dani, baita locutora, profissionalismo total, sou fã dela, abração a todos da equipe da Rádio Esperança FM de Novo Horizonte, São Paulo. Um beijo para todo mundo da Rádio Esperança FM, obrigada, muito obrigada pelo carinho. Falta conteúdo no rádio brasileiro? Se falta conteúdo? Nossa, que pergunta difícil, hein? Sabia que ia pegar essa. Deixa eu ver o que eu vou falar. Cara, eu acho que assim, para algumas rádios, não. Eu acho que algumas rádios têm feito um trabalho muito legal, se adaptando, entendendo, porque assim, eu acho que a parte principal de qualquer rádio é entender para qual público que ela fala. Eu acho que a grande dificuldade da maioria das rádios é entender para qual público ela está falando. A partir do momento que você entende para qual público você está falando, você consegue montar uma comunicação que vai atingir aquele público e aquele público vai consumir aquilo que você está falando. Então, para algumas rádios, não. Mas para outras rádios, acredito que sim. Falta um pouquinho de conteúdo aí. Porque às vezes a gente vê umas coisas um pouco perdidas e um pouco aleatórias, assim, né? A Tati Faria, ela está falando aqui, a Dani Arrasa, tive a chance de conhecê-la pessoalmente, carisma e pessoa, é uma baita profissional. Tatinha Faria, um beijo para você, a Tati. É uma mulher incrível que eu conheci na época da madrugada que eu fazia a Rádio Vila Country. Incrível. Tati, um beijo para você. Saudades. No começo sempre a gente comenta uma gafe. Você cometeu já alguma? Já. Dá para contar? Dá para contar porque eu já, né? Eu falei... Bom, como eu não tenho uma experiência muito grande, enfim, né, eu não passei por muitas rádios, eu soltei um palavrão no ar. O sistema, a rádio travou, e aí, assim, foi logo no meu começo, e aí a rádio travou, e estava terminando a música,
eu sozinha no estúdio, e aí eu soltei um PQP, assim, lentamente. E fui abaixando o microfone, fui diminuindo o volume, e falei, meu Deus, era uma vez um sonho. Era uma vez um emprego, né? Mas até eu sair desse lugar, nunca me ligaram, nunca me falaram nada. Eu creio em Deus que ninguém ouviu. Pelo menos o meu chefe não. Futuro do rádio no Brasil. Como é que você vê pós-pandemia? Futuro do rádio. Eu acho que o rádio, a pandemia, eu acho que o rádio ficou mais forte nessa época. E eu acho que ele vai sair da pandemia mais forte. Porque as pessoas ficaram mais isoladas, e quando a gente fala de isolamento, a gente não está falando de famílias, como eu fico aqui na minha casa, meu marido, os nossos filhos. Não, quando a gente fala de isolamento, a gente fala de isolamento real, assim, de senhoras, de pessoas do grupo de risco que tiveram que ficar, que foram pegas de surpresa, porque muita gente foi pega de surpresa, olha, fechou tudo, não pode se encontrar, pandemia, que foi tudo muito louco, né? Apesar da gente estar vendo no noticiário, olha, chegou em outro país, tá na Itália, a coisa tá... E a gente não imagina, na verdade, o brasileiro não tem essa coisa de achar que ruim vai acontecer aqui, né? Porque a gente vive um país sem grandes acontecimentos nesse sentido, a gente sempre acha que a coisa está muito longe. E eu acho que a pandemia chegou e pegou todo mundo de surpresa, e eu acho que o rádio tem sido fundamental na vida de milhões de pessoas. Eu não vou nem dizer milhares, eu acho que na vida de milhões de pessoas. E a gente sente isso, pra gente que trabalha no rádio, no ar. As mensagens que a gente recebe, o carinho, a interação das pessoas nas redes sociais. É como se elas tivessem ali alguém próximo a elas todos os dias, e elas usam o rádio para estarem próximas das pessoas que elas gostam. Então eu acho que o rádio sai dessa pandemia mais forte, com mais ouvintes, com mais apaixonados pelo rádio. Eu acho que o rádio sai dessa pandemia mais forte do que entrou. O Fábio Leonel tá aqui, ó. Boa, Dani, parabéns pelo seu trabalho. E faz até uma pergunta aqui, ó. Quem você entrevistou e que você gostou? E teve algum entrevistado mala? Nossa, teve, não posso falar. Mas, Fabinho, deixa eu deixar aqui um carinho muito especial ao Fábio Leonel, que foi um cara incrível na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Eu cheguei muito crua na Rádio Bradesco, e ele foi uma das primeiras pessoas que me estendeu a mão e falou, meu, faz assim, faz assado. Ele me dava dicas, ele me ouvia, ele me dava toques. Ele é um cara incrível, que eu gosto muito, que eu desejo que tudo de melhor aconteça na vida dele. Fabinho, obrigada por tudo, viu? É um grande profissional também do meio rádio, mas agora está vivendo a vida dele como DJ, que ele é tão bom que, enfim, tá arrebentando aí, né, Fabinho? Então, assim, já entrevistei pessoas que eu achava que eram muito legais e que eu era fã, inclusive, e quando eu entrevistei eu falei, nossa, que pena. E já entrevistei um cara muito legal, e o Fabinho até estava presente nessa ocasião, que foi o cantor Daniel. Ah, ele é fantástico. Ele é incrível. Nós fomos fazer um evento na Bahia, pela Rádio Bradesco Seguros, e ele era o convidado desse evento. E aí, assim, geralmente, às vezes, a assessoria do artista, ela é mais complicada do que o próprio artista. E assim, Bahia, quem conhece Bahia, sabe que a Bahia é um lugar muito quente, é muito calor. E a gente ia entrevistar, e aí eu fui entrevistar o Daniel, e tava muito calor, e a gente entrou era um bequinho, assim, do backstage, de onde ia ser o evento, e aí a gente foi pra lá, e tava um calor infernal. E aí a assessora do Daniel falou que a gente tinha que ficar nessa área externa, e tava um calor absurdo, assim. E aí o Daniel saiu, assim, nessa salinha, e ele olhou e falou, nossa, vocês estão aí fora, quente? Não, vem pra cá, ar-condicionado. A única coisa é que eu tô sem camisa. Eu falei, Daniel, eu não me importo, fica tranquilo. E aí ele foi uma pessoa incrível, assim, e eu tenho uma avó, que é minha avó de coração, que infelizmente não tá mais aqui com a gente, que é a dona Faustina, e ela é minha avó querida, e ela era muito fã do Daniel, ela tinha um pôster do Daniel na sala dela, ela era muito fã do Daniel. E aí eu falei isso pra ele, e aí gentilmente, e eu não falei pra ele que ela não estava mais entre a gente e tal, mas eu falei pra ele que ele tinha uma grande fã,
e carinhosamente ele mandou um beijo, falou, vamos gravar uma mensagem para ela, enfim. Ela não ia estar aqui para ver, mas foi um cara incrível e que, assim, era um cantor que eu conhecia, mas eu não era muito próxima do Daniel e, enfim, não ouvia, mas que eu passei a ouvir e admirar muito pelo ser humano que ele é. E foi uma história muito bacana. Ele foi super humano, assim, com a gente. Então, foi uma história bem legal. Você sabe que, você falando do Daniel, eu também me identifico nessa sua história, porque eu também sou um fanático pelo Daniel. A minha mãe, que hoje não está mais aqui, há 4 meses que ela foi para o andar de cima. Pois é. E ela era muito fã do Daniel e com certeza eu realizei um sonho dela. Porque foi na rádio que eu estava trabalhando, que eu me desliguei agora, Uhum. eles iam fazer o show do Daniel. Sim. E eu falei para eles, gente, eu vou estar no show, eu posso entrar? Porque era meu sonho também de conhecer o Daniel. E ela falou, aí até o meu ex-diretor falou, com quem você vai estar? Eu falei, eu vou estar com a minha mãe. Falei, colocou o nosso nome na lista. E no dia ele esqueceu de colocar o nome de enviar para a produção. Sim. E aí o Zé Roberto, que é um dos empresários dele, falou, ligou, meu diretor ligou para ele falando, esqueci de colocar 2 nomes aí, não sei o que. Ele falou, não, o Daniel já autorizou, pode vir. Não tem problema. Ele é incrível. Ele é incrível. Ele é fantástico. Ele é incrível. Não tem quem não se emocione estando perto dele. E aí, assim, eu tava muito nervosa. E aí ele percebeu o meu nervosismo e ele foi muito legal. Ele falou, fica tranquila, vai dar tudo certo. Eu também tô nervoso de estar dando essa entrevista para você. Imagina, quem eu era, imagina, né? E foi incrível. O Dudu tá perguntando aqui. O Dudu tá perguntando como é fazer a locução em home office. Muita saudade do estúdio. Você tá no home office? Sim, a Rádio Disney, ela tem feito... A Rádio Disney é uma rádio que se preocupa muito com as pessoas, né? É uma companhia incrível de se trabalhar por conta disso, assim. A preocupação que eles têm com as pessoas é enorme. E nós somos, acho que a única rádio em São Paulo que tem feito a programação de casa, assim. A gente tem transmitido de casa e tem sido uma experiência única. Eu me sinto super honrada, assim, de poder fazer parte dessa experiência, de daqui a pouco ter essa história para contar, quando a pandemia passar e daqui a um tempo a gente fala, nossa, lembra quando tinha pandemia? Mas, assim, é diferente porque o locutor, o ao vivo, ele te dá aquela adrenalina e aquele frio na barriga, e você não pode errar, e a hora que abre o microfone, aquela magia que a gente já sabe. E aí no gravado, o transmitido de casa, tá, o home, é diferente. Porque aí você, né, tem aquela adrenalina e tudo mais, você fica mais relaxado. Eu prefiro o estúdio, eu acho que a adrenalina do estúdio é melhor. Então, sim, sinto muita falta do estúdio, mas já estamos de volta, se Deus quiser. Magno Nunes está aqui, Dani arrebenta, tenho orgulho de ter trabalhado com ela. Maravilhoso, espero que ele tenha ouço a minha história do começo. Magno, um beijo para você, meu eterno chefe, uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível que também me ajudou muito, ele era muito paciente, enfim, uma pessoa que eu gosto muito. Um beijo para você, viu, Magno? A Dani não, desculpa. Ela está fazendo uma pergunta para você, a Letícia Menezes. Dani, não sei se você pode responder, mas vou tentar. A Rádio Bradesco ainda existe? Para entrar nela, como posso tentar mandar os pilotos? Letícia, existe. Magno Nunes, coordenador da rádio, está aqui entre nós. Ai, que beleza. E eu não sei te dizer como é que você pode fazer para entrar. A primeira coisa é você tentar o contato do Magno, até pelas redes sociais. Ele é uma pessoa super acessível. Magno, desculpa se eu não posso falar isso, mas enfim, eu sei que você é um cara do bem e você não vai se importar. Procura o Magno aqui nas redes sociais, Magno Nunes, e manda o seu material para ele. Acho que surgindo uma oportunidade, com certeza tá aqui, ele vai te chamar para bater um papo, enfim. É uma rádio maravilhosa de trabalhar, incrível. Tanto que eu tenho uma ouvinte lá, que é a minha ouvinte mais especial, assim, eu falo com ela até hoje, que veio de lá da Rádio Bradesco. Enfim, foi uma época muito boa. Eu saí de lá com uma dor muito grande no coração. A locutora, deixa eu ver. Locutor Antônio Carlos. Locutor Antônio Carlos está fazendo uma pergunta aqui. Dani, me dá um conselho para quem quer trabalhar no rádio. Fala, Antônio, tudo bem? Beijo para você. Antônio, é o seguinte, trabalhar no rádio. Primeiro,
Você tem que ser cara de pau. Óleo de peroba tem que andar com você igual garrafinha de água. Porque você tem que ter cara de pau mesmo, de falar com as pessoas, de tentar saber quem é, bater na porta, ir até a rádio, entregar o seu... Gente, uma coisa que acontece muito, e assim, eu estive do outro lado e agora eu tô de um lado diferente, que antigamente eu pedia emprego para as pessoas. Ai, como é que é? Você trabalha aí? Eu queria mandar meu material. E hoje isso acontece comigo, assim. E tem muita gente que não tem piloto. Gente, pelo amor de Deus, gravem um piloto. Não tem como a gente ajudar, a gente levar isso para frente se você não tem o seu material. E muita gente que tem uma voz boa. E vou dizer, galera que fez curso comigo lá em 2015. Vem falar comigo agora. Ai, Dani, eu queria muito entrar no meio e tal. Eu tô sabendo que tem uma vaga aí, nananã, você me ajuda? Ajudo, me manda o seu piloto. Ah, então, eu não tenho, vou gravar alguma coisa, gente. Não tem onde gravar. Ontem. Gente, grava do celular, tem aplicativo no celular, faz uma amostra de voz, mas você tem que ter um piloto. Porque quando a gente chega no nosso coordenador e fala, olha, eu tenho uma pessoa para indicar, você tem que entregar o material. Se você vai bater numa rádio, a primeira coisa que o coordenador da rádio ou o diretor vai te falar é: você tem uma amostra de voz? Você tem um piloto para mim? Me manda o seu piloto. Não tem outra coisa. Então, assim, eu acho que, Antônio, você tem que dar as caras. Se é uma coisa que você quer fazer, acredita que vai dar certo. Vai para cima com tudo que o universo vai conspirar a seu favor. Mas, ó, meta as caras, seja cara de pau mesmo, fale com as pessoas. Gente, na vida é assim, o não a gente já tem. Então tem que correr atrás do sim. Essa pergunta é lá da Band, ó. O gordo por quê? Já até conheço a figura. O que é mais difícil, dobrar um horário ou aguentar o Anselmo? Dobrar um horário ou aguentar o Anselmo? Depende, gente. Olha, pergunta difícil. Difícil. Anselmo é uma pessoa difícil. Brincadeira. Não, eu acho que dobrar o horário, senão eu vou dormir hoje fora do quarto. É melhor eu falar dobrar o horário. É melhor eu falar que eu vou dobrar o horário. Né? Melhor. Garantir a cama, né? O que... Eu sei que você tem pouco tempo de rádio, mas o que te aconteceu de mais marcante no rádio? De mais marcante? Receber uma mensagem uma vez de uma pessoa, de uma moça que disse que estava sofrendo com depressão e que ela me ouvia e que eu passava uma energia muito forte para ela e que ela estava voltando a sorrir e eu recebi essa mensagem no meu Instagram particular. Eu estava no ar na hora e ela pediu para eu mandar qualquer música para ela e ela queria só que eu mandasse um beijo para ela no ar e falasse o nome dela. E eu já vi muitas histórias, eu já me emocionei com histórias do Anselmo aqui em casa, de ouvintes dele que... Ele contou uma forte aí. Forte. Eu conheci essa pessoa que aconteceu esse fato com ele e eu falava, nossa, que demais, né? Mas eu falava, eu não, né? Porque ele já está há muito tempo, ele é uma pessoa muito conhecida e tal. E aí quando aconteceu comigo, eu falei, puxa vida... Que legal, esse é o caminho. Eu acho que é para isso que a gente escolhe esse trabalho, né? É para tocar o coração das pessoas. Inclusive, eu estava falando isso hoje com a Priscila, que é locutora da Disney também, uma pessoa incrível, e a gente estava falando sobre isso, que o que a gente quer mesmo, quando a gente abre o microfone, não é falar a nota corretamente, não é anunciar a música que vem a seguir. Na verdade, a minha intenção, todas as vezes que eu sento naquela mesa, eu respiro, é que eu consiga levar um pouquinho de alegria para alguém que esteja precisando sentir a minha energia. O rádio é muito vibração, eu acredito muito nessa coisa da vibração, né? A gente emana coisas ruins e coisas boas, e toda vez que eu sento ali, eu quero emanar muitas coisas boas para que a pessoa que esteja do outro lado, que às vezes está passando por uma fase muito difícil, algum problema, ou não teve um dia muito legal, possa ouvir, às vezes, uma brincadeira, um sorriso, uma coisa que a gente compartilhe no ar e aquilo faça ela se sentir melhor. Então, quando aconteceu isso comigo, eu falei, puxa vida, é isso. Laine Costa, de São Carlos, que é locutora iniciante, que hoje está bem na rádio aqui em São Carlos, na BBC. Como que é o nome dela? Como que é o nome dela? Laine Costa. Laine Costa.
Essas entrevistas são top demais, já gostei dela, vou seguir ela também, humilde. Obrigada. Colega de trabalho, estamos todos no mesmo barco, é isso que a gente tem que entender, gente. Estamos todos no mesmo barco, assim. Quando eu entrei nesse meio rádio, tinham pessoas que eu falava, meu Deus, para mim eram artistas, é aquela coisa de quando a gente vê a pessoa na televisão, você fala, nossa, olha, e aí daqui a pouco você tá vendo aquela pessoa. E é tão legal quando a gente tem uma expectativa boa em relação a alguém que a gente gosta, que a gente admira, e quando a gente conhece essa pessoa, ela é aquela pessoa legal, então eu acho que a gente está no mesmo barco, né? Esse mercado muda muito, então eu acho que é isso, nós somos colegas de trabalho. Então um beijo para você. A Pri tá aqui, a Pri da Disney. Pri, quero te entrevistar também, viu? Ô Dani, eu não tinha combinado essa pergunta contigo, mas eu não combino nada mesmo com os entrevistados, né? Você passou um aperto aí com o Covid. Queria que um depoimento sobre isso. Passou um aperto aí, deu um susto aí. Não só você. Deu um susto, cara. Foi assim. Eu não tenho nenhuma doença pré-existente. A minha preocupação desde o começo da pandemia era com o meu marido, o Anselmo, porque ele é cardíaco, ele tem um problema de coração, e com a minha filha, que mora com a gente. E ela tem bronquite, enfim, ela tem histórico desde criança com doenças respiratórias. Então eu tive muito medo, assim, deles ficarem doentes. E eu sempre imaginei que se eu pegasse, ia ser uma coisa assim, peguei, acho que eu vou ser assintomática. Na minha cabeça. Eu faço exercício físico, enfim. Não tenho físico, né? Não tenho histórico de atleta, tá? Que fique bem claro aqui. Mas. E aí, a coisa foi bem diferente. O Anselmo ficou doente primeiro, e o jeito que ele ficou doente, conhecendo ele, eu já achei aquele meio estranho. Isso foi na sexta-feira, ele apresentou os primeiros sintomas, uma febre, uma dor no corpo. Ele não é de ficar deitado. E aí, ele deitado, meio indisposto, eu falei, tem alguma coisa errada. No sábado a gente foi fazer o teste rápido de farmácia. Eu falei, porque eu fiquei encanada com aquilo, né? Eu falei, tá estranho. A gente sabe quando é uma gripezinha e quando é alguma coisa diferente, né? Acho que a gente sente. Sim. E aí eu falei, não é uma gripe, tem alguma coisa diferente. Aí a gente foi fazer o teste rápido numa farmácia. E eu falei, eu já vou fazer também, porque como nós dois temos contato direto, então se você tiver, eu também tô. E aí nós fizemos e deu negativo. E assim, não só deu negativo, como mostrou que nós nunca tivemos contato com o vírus. Ok, voltamos para casa. E aí, do sábado para o domingo, o Anselmo ficou bem. Do sábado para o domingo, eu já comecei a apresentar os primeiros sintomas, que foi a garganta. E aí, quando eu falei para ele, ele ainda me zoou. Ele falou, você não aguenta me ver doente sozinho, né? Você também quer sentir alguma coisa. E aí eu falei, tá bom. Só que do domingo para segunda-feira eu passei muito mal. Muito mal mesmo. Eu acordei segunda-feira muito mal. Eu falei para ele, eu tô bem mal e vamos pro médico. E aí a gente foi pro médico, fiz o teste e deu positivo. E engraçado porque eu fiz o de sangue, o PCR, o sorológico, e deu negativo. O teste que mostrou que nós estávamos com Covid foi o suave nasal mesmo. E aí a partir daí foi uma luta bem complicada. Eu passei bem mal, os sintomas vieram de maneira bem moderada, digamos assim. E aí eu tive muita dor no corpo, todos os sintomas e muita falta de ar, que é a pior parte. É uma sensação horrível, a sensação que você está afogando no seco, e aí a gente tinha que correr para o hospital, enfim, aí fiquei hospitalizada, tomando medicação. Passei uns diazinhos aí com um pouquinho de medo. Mas graças a Deus passou, foi um susto grande, mas que passou, tá tudo bem. A Covid-19 deixou uma sequela no meu pulmão esquerdo, então eu acabei ficando com um divertículo na traqueia, que é uma calcificação na parte de cima do pulmão que eu vou ter que tratar fazendo fisioterapia pulmonar e tal. Se tudo correr bem, os próximos 6 meses já fica tudo bem, mas acaba me trazendo assim... Eu tô mais ofegante, qualquer movimento que eu faça, eu fico muito cansada. Então, é consequência aí do Covid, mas dos males o menor, né? Hoje tá bem.
Hoje eu tô Os bem, dois. graças a Deus. Tudo Um já bem. voltou a trabalhar, a outra também, tá tudo certo. Então tá tudo certo. Dani, 40 minutos que a gente tá conversando aqui, não Você tá parece? de brincadeira. Ó, 40 Nossa, gente. minutos que a gente tá. 40 e poucos minutos que a gente tá conversando, que a gente começou já Vamos quebrar recorde, vamos fazer uma live de 2 horas. Chega, vamos fazer diferente. Eu quero agradecer a sua participação aqui na nossa live. Imagina, eu que agradeço. Obrigado por ter aceito o convite e suas Foi um prazer. considerações finais aí, fala o teu horário, suas redes sociais, fica à vontade agora. Pois é, eu agradeço demais a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite, espero poder bater papo com você mais vezes. Você é um cara incrível, o Anselmo sempre fala de você, a gente te acompanha nas redes sociais. Eu espero que em breve você também esteja de volta nas ondas do rádio, se Deus quiser estar, vai estar, eu acredito muito nisso. E eu sigo como locutora na Rádio Disney, sou locutora lá aos finais de semana e sempre que a rádio precisa de mim também, durante a semana. Tem muita coisa boa, a rádio está com muita coisa boa, tem podcast Rádio Disney, que são conversas com os artistas muito legais, novidades sobre o mundo da música, então eu convido todo mundo a ouvir e a interagir com a rádio que te ouve, é uma rádio incrível de trabalhar, eu sou muito feliz. E agora também eu estou nas telinhas, né? Sou repórter também, sou repórter agora do Grupo Record, enfim. Experiência nova, que eu também estou gostando muito. E é isso, eu agradeço a oportunidade. Para você que está assistindo essa live e que tenha um sonho de entrar no rádio, ou eu sei que não tem só locutores assistindo aqui, mas pessoas, né? E o que eu quero deixar aqui de legado para as pessoas é que se você acredita em alguma coisa, vá atrás, porque você vai conseguir. O único inimigo que a gente tem nessa vida somos nós mesmos. Então, todos os dias a gente tem que acordar e olhar para o espelho e falar: hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem e eu vou correr atrás daquilo que eu acredito. Nunca desista do seu sonho. Se você quer ser um locutor, passa por onde que você vai ser um locutor. Seja o melhor locutor, trabalhe para isso. Acredite que todos os dias você vai aprender uma coisa nova. E é isso. Muita luz, muita paz para todo mundo. O meu Instagram, bom, todo mundo já tá aí, já tá. Quem quiser me seguir, fique à vontade, vai ser um prazer a gente trocar ideias e compartilhar coisas. E é isso. Obrigada. Obrigado, Daniele, e a gente se vê por aí. Tá bom, obrigada, Adriana. Um beijo para você, um beijo para todo mundo que participou. Obrigada pela oportunidade. Valeu, gente. Valeu você que está na nossa live. Muito obrigado. A gente volta amanhã para o horário 7h30 da noite. 7h30 da noite a gente volta com a nossa live e a nossa entrevistada Yolanda Carvalho. Um beijo para vocês. Obrigado a todo mundo pelos comentários. Até amanhã.